Beleza. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora a demonstração da técnica de confecção do casquete de moldagem para prótese fixa, certo? Então aqui na mesa a gente tem alguns instrumentais que a gente utiliza para poder confeccionar o casquete, certo? Então, lembrando da técnica do casquete, o casquete ele tem uma confecção parecida com a confecção da técnica do provisório da bolinha, só que o casquete ele vai ser é como se fosse um provisório adaptado que invagina dentro do suco gengival e carrega o material de moldagem. Então, para a gente fazer, a gente vai ter um material semelhante ao que a gente utiliza na técnica de provisórios. Então, aqui para vocês, nós temos uma espátula número 1, pode ser a suprafio, a espátula número 7, tá certo? Que é uma espátula um lado ela parece com um sindesmótomo, no outro ela parece uma colher. Então é uma espátula que a gente teoricamente mais utiliza em prótese dentária para a gente confeccionar, para a gente trabalhar com material de resina acrílica. Uma pinça clínica, né? Aqui a gente tem um modelo preparado, onde a gente preparou o dente 25, certo? Onde foi preparado o dente 25, para que a gente não perca tempo na questão do preparo. Enfim, a gente vai fazer a moldagem desse dente, dessa unidade aqui do 25 hoje. Aqui a gente vai ter o monômero, é uma das marcas de monômero, que é o líquido, né? Nossa resina acrílica vem no formato de pó e líquido, certo? A resina acrílica que a gente vai utilizar o pó para fazer o casquete de moldagem, a gente vai utilizar dessa marca aqui da Incrilei, né? É uma resina que normalmente ela tem variação de cor, porque ela também é utilizada para a confecção dos provisórios. E para fazer o reembasamento, nós vamos utilizar uma resina com um pouco mais digamos, de precisão, que é a Duralei, né? O pó da Duralei. O monômero, no caso, pode ser o mesmo para as duas, não tem problema, tá certo? Então, o Duralei nós vamos fazer o reembasamento na cor vermelha, o casquete em si na cor 62 de resina acrílica. E é interessante a gente ter sempre na bandeja de prótese, né? Um pincel, caso você vá utilizar a técnica do pó e líquido, ou mesmo para você aplicar o isolante, que no caso a gente vai utilizar vaselina sólida. Um pote d'Appen de plástico com o que você vai utilizar de vaselina. É importante você sempre colocar a vaselina separada do pote em si que você vai utilizar, para que a gente evite contaminar o pote todo de vaselina. Então a gente tira o que a gente vai precisar, coloca num pote d'Appen. E nós vamos utilizar também 2 potes d'Appens, aqui no caso de silicone, pode ser também o de vidro. O menos indicado é você utilizar o de plástico, porque tem reação da presa química durante a presa química da resina acrílica com o próprio pote, né? O silicone já é um material mais inerte e não tem esse problema. Como a gente vai estar fazendo a quantidade pequena para um dente só, não precisa a gente utilizar o lado maior do nosso pote d'Appen. Então a gente vai reduzir as quantidades, até por uma questão de economia de material, quando você estiver no seu consultório. É importante a gente utilizar pequenas quantidades, tá certo? Então, a gente vai utilizar o lado mais rasinho do pote d'Appen, certo? Então, aqui, essa é a bandeja, é o material clínico que eu preciso, o mínimo necessário para a gente poder fazer com qualidade o nosso casquete. Dando continuidade à confecção do nosso casquete, primeiro eu queria lembrar vocês que existem 2 maneiras da gente confeccionar o nosso casquete. Uma delas é você aproveitar o seu provisório que já está confeccionado para o preparo que você realizou, certo? E esse provisório você vai transformá-lo num casquete. Você duplica ele, que também é uma técnica que também vocês vão ter a oportunidade de ver, certo? Em vídeos também. E você duplica o provisório e reembasa ele, transformando em casquete. Aqui na técnica de hoje, a gente vai fazer a técnica que a gente não utiliza o provisório, a gente confecciona direto o nosso casquete em cima do nosso dente que está preparado. Então, o primeiro passo para a gente não se perder é a gente fazer um isolamento, tá certo?
de todo o dente. Por que a gente faz o isolamento? Primeiro que eu estou utilizando o manequim, mas mesmo na boca, é interessante que a gente faça o isolamento, tá certo? Para evitar que quando o acrílico começa a tomar presa, ele se una às partes do dente e tem uma adesão e fique difícil de você soltar e manipular o casquete, ou no provisório acontece o mesmo problema. Então a gente vai pegar um pincel, tá certo, pessoal? Um pincel na nossa vaselina que foi separada. A gente vai utilizar. Você pode utilizar outros tipos de isolante também. Tem pessoas que utilizam isolantes mais líquidos, tipo KY também pode ser. Aqui a gente está utilizando uma vaselina sólida que a gente separou para poder fazer isso. Então, você pega o pincel, não precisa excesso de vaselina. Cuidado com os excessos, às vezes você quer deixar bem isolado e acaba deixando excessos que atrapalham a confecção. Então, a gente vai pegar o pincel, vamos passar ele em todo o nosso preparo, certo? Tanto no corpo do preparo, quanto nos términos cervical. Depois disso, a gente passa nas áreas... É interessante que a gente passe na área ao redor, aqui como é um espaço desdentado, a gente passa um pouquinho na gengiva também. Na gengiva aqui do outro lado, na mesial. E o dente vizinho é interessante que a gente deixe ele vaselinado também, tá certo? Para que evite, durante a presa do acrílico, que esse provisório ele se une e a gente não consiga mais soltar, certo? Então, pronto. Primeiro passo, isolar o dente, isolar o nosso preparo. Tá feito. A gente reserva o pincel, tá certo? E agora vou afastar aqui a vaselina. A gente vai trabalhar agora com a resina acrílica, certo? Para a gente trabalhar com a resina acrílica, existem duas maneiras, né? Que normalmente existem escolas que utilizam as duas, na verdade. Que a gente pode trabalhar com a técnica do pó e líquido, ou a gente pode trabalhar já misturando o pó e líquido e levando para o nosso preparo, tá certo? Que é como eu vou fazer agora. Então, professor, quando é que a gente coloca, ou quanto é que a gente coloca de pó e de líquido? O mais interessante para você entender, porque o pó ele fica mais difícil de você quantificar. Então, uma dica interessante para você é você trabalhar com conta-gotas para o líquido. No caso aqui, a gente vai utilizar o líquido, é o monômero dessa marca, do VIP Flash, né, que é um líquido que tem uma qualidade relativamente boa. E ele tem uma pontinha aqui que dá para a gente basear e controlar. Nós normalmente utilizamos e tentamos controlar com o dedo a partir de gotas. Quantas gotas eu preciso para poder fazer um dente provisório ou um casquete de moldagem? Uma média de 8 gotas você consegue fazer. Um dente um pouquinho maior, você coloca 10 gotas. Normalmente, toda vez que você vai trabalhar com acrílico, é interessante você ter mais de um pote d'ápice com o líquido próximo. Por quê? Porque às vezes você precisa adaptar, você precisa fazer algum tipo de adaptação no provisório ou no próprio casquete, no caso que é da aula de hoje. E tudo que você encostar na resina acrílica na fase pegajosa, certo? Na fase que é a chamada fase fibrilar ainda, ele vai grudar ou no seu dedo, na sua luva, na tua espátula. Então é interessante você molhar a espátula, molhar a luva, se você for tocar no teu provisório, certo? Mas o interessante é a gente até evitar trabalhar nessa fase, na fase pegajosa. O ideal é que a gente vá trabalhar na fase quando ele já está na fase plástica, tá certo? Nós fizemos a colocação no pote d'ápice, vocês estão vendo que é na areazinha menor, no fundo do pote d'ápice, tá certo? 8 gotas, aqui eu coloquei um pouquinho mais nesse. 8 gotas é que eu vou usar para fazer o meu provisório. Professor, e como é que a gente acrescenta o acrílico? A resina acrílica, nós vamos utilizar aqui a Dancrylay Speed, cor 62, tá certo? É uma resina para fazer provisórios, casquetes, embasamentos. Então, ela tem um bico dosador, mas você não tem controle da quantidade visual digamos assim, de pó que você vai colocar. Então, normalmente a gente indica você trabalhar com as fases da mistura. Então, quando você utiliza uma mistura de pó e líquido, você está vendo aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de pó, você vê que no fundo forma uma camada de pó e fica uma camada de líquido sobrando acima. Ou seja, o meu pó não foi suficiente ainda para saturar o meu líquido.
Se você já vai querer misturá-los, é interessante você colocar o pó até você formar uma única camada, onde pó e líquido se misturam e você não consegue ver mais aquela sobreposição do líquido sobre o pó. Aí vai estar no ponto de você misturar e fazer o teu provisório, o teu casquete no caso. Então, vamos lá, vou guardar aqui, vou reservar. Então você vê que eu já não tenho mais duas fases separadas, eu já tenho pó e líquido numa fase só. Você vai misturar. Uma coisa interessante, antes de você fazer, isso aqui é uma variação da técnica da bolinha, pessoal, tá certo? Uma coisa interessante é você pegar no início pequenas porções, molhar no monômero, para que o teu provisório já fique mais adaptado e distribuir no teu término, enquanto ele está numa consistência mais fluida, tá certo? Enquanto ele está numa consistência mais fluida, ó, vocês estão vendo que ele sai da minha espátula e ele preenche o término. Vocês veem que ele vai começando a endurecer, eu vou molhando ele novamente no monômero e despejo no meu término. Professor, para que isso? Para dar uma adaptação melhor, já uma cópia melhor da região do término. Vai diminuir a quantidade de vezes que você vai precisar fazer a técnica de reembasamento, tá certo? Então, quando a gente quando a gente viu provisórios, a gente viu que normalmente a gente precisa reembasar para que a gente consiga obter os detalhes do término, copiar direitinho e ter precisão na adaptação do provisório. Aqui é como se eu estivesse já fazendo um casquete que vai me dar menos trabalho nesse reembasamento. Então, agora é muito parecido com a técnica da bolinha. Ó. Vocês vão vendo que o material vai adquirir uma consistência já mais rígida, porém ele ainda está muito pegajoso. Ó. Se você tocar nele aqui, você vai ver que soltam algumas fibrilas, ó, certo? Então, a fase pegajosa, a fase fibrilar. Nós vamos fazer aqui a nossa bolinha, tá certo? Ó, a fase fibrilar, tá certo? Então, enquanto a minha bolinha ainda tá pegajosa, não é a hora de eu colocar no nosso preparo, tá certo? Então, você vai vendo que ela vai soltando uma areinha também. Algumas pessoas chamam de fase arenosa também, tá certo? Um pouquinho do pó que pode se deslocar, certo? Então, a minha bolinha feita, pessoal, mesma coisa que a gente faria na questão do nosso provisório. Só que aqui a gente não vai precisar esculpir até o final, certo? Eu vou vir agora com a minha bolinha e vou adaptar ela sobre o nosso dente preparado. Vocês veem que ó, a técnica de confecção do casquete é uma adaptação da técnica da bolinha. Só que eu não preciso esculpir o meu dente até o final, porque o meu casquete, ó, ele não precisa ter o formato anatômico final, tá certo? Então, ó, ele vai ter um formato, porque o que na verdade é o casquete? É um provisório adaptado para dentro do suco gengival, para carregar o material de moldagem, certo? E ó, vocês veem que eu, de vez em quando, ó, eu vou molhar a espátula para colocar ela sobre o meu dente, para poder encostar na minha bolinha do meu casquete, certo? Então, depois a gente vai fazer todo o desgaste como se a gente estivesse iniciando a confecção do provisório, só que não necessariamente a gente vai fazer a escultura final, tá aqui, ó. Eu costumo dizer que um grande erro de quem faz a técnica da bolinha, certo? É, na verdade, não fazer uma bolinha, é fazer uma bolona. Por isso que você perde a maior parte do seu tempo desgastando o acrílico e o que torna muito oneroso em termos de tempo clínico para você utilizar a técnica de moldagem com casquete. Então, o que é que eu tenho aqui? Vou afastar aqui o nosso pot d'appen. Eu tenho aqui o início da confecção da técnica da bolinha, mas na verdade eu estou confeccionando um casquete. Vou esperar ele terminar de tomar presa. Lembre-se que até ele tomar presa, eu tenho que fazer um movimento de tirar e colocar. Para quê?
garantir que ele não está unido de forma definitiva ao teu preparo, tá certo? Isso é muito importante, principalmente quando a gente tem dentes vizinhos também, tá certo? Assim como o provisório pode ficar preso, o casquete também, tá certo? Então, essa técnica, eu estou fazendo o meu casquete sem passar pelo meu provisório antes. Se você já tiver o provisório feito, confeccionado, você pode duplicá-lo e partir desse ponto para poder fazer o reembasamento, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai esperar ele agora tomar presa, ele vai passar por todas as fases. Depois da fase plástica, ele vai para a fase borrachoide, que é quando eu deformo ele e ele não volta mais, e ele volta, eu ainda consigo deformar um pouco, mas ele volta para a posição original, ou seja, eu não consigo mais dar formato a ele. Então, você tem que fazer você tem que fazer e deixar ele no formato enquanto está na fase plástica ainda, certo? Então, vai tirando e colocando. Você vai sentir passar por todas as fases até endurecer total. Dando continuidade aqui à confecção do nosso casquete, você pode ver que nós temos aqui, o casquete aqui já endureceu, tá certo? Você vê que ele ainda tem falhas na região de término, tanto por vestibular quanto por palatina, não tem problema, porque vai ser feito um procedimento de reembasamento que vai justamente entrar no suco gengival e vai cobrir também todas essas possíveis falhas. Mas por enquanto a gente não tem uma estrutura ainda com formato definido. Ó. Aqui ele já endureceu, tá certo? Ele encaixa perfeito no meu dente, mas ele não tem uma estrutura definida ainda. E o que é que você vai fazer? Você vai primeiro ver como tem excesso, mesmo a gente utilizando pouco acrílico, você vai ver que tem excessos que a gente precisa remover. Então, você vai virar o teu casquete aqui de cabeça para baixo e vai nessa região cervical, você vai pegar uma lapiseira, um grafite, pode ser um 05, 07, lápis, normalmente se tiver com a ponta bem feita para poder facilitar, e você vai passar esse grafite perpendicular a região que corresponde ao término cervical no teu casquete. Isso é semelhante à técnica de confecção de provisórios, tá? Então, vocês veem que quanto melhor, mais estiver copiado e mais definido tiver o teu término em boca, certo? Mais essa linha vai ficar nítida e visível. Para que serve essa linha? Se você prestar atenção, da mesma forma como no provisório, dessa linha para dentro, eu tenho aqui o negativo do meu término cervical. Então, essa linha é a parte que está no limite entre o meu dente e o suco gengival. Então, eu quero que entre mais material no meu suco gengival. Então, eu vou reembasar. A gente está fazendo um casquete, não um provisório, tá joia? Então, tudo fora dessa linha aqui, na região cervical, inclusive toda essa extensão aqui que sobrou, a gente pode desgastar. Como é que a gente faz o desgaste? Nós utilizamos brocas, tá certo? Em baixa rotação, né? Que são as pontas fresadas, as brocas fresadas, tipo Max Cut ou Mini Cut. Então aqui a gente vai utilizar aqui uma Max Cut, tá certo? Lembrando que a diferença entre Max Cut e Mini Cut não necessariamente é o formato, mas é o grau de corte dela, certo? Então tem as que cortam mais, a gente chama de Max, as que o corte é mais delicado, serve mais para acabamento, vão ser a nossa Mini Cut, tá certo? E tem algumas variações que não vem ao caso agora. Mas enfim, nós vamos utilizar aqui essa broca fresada, tá certo? Ela é uma broca para peça reta. É muito comum nos consultórios de prótese a gente ter uma ferramenta extremamente útil e eficaz, que é esse motor de bancada. Aqui é um motor da marca Marathon, certo? Que é um motor que ele tem um grau de torque muito bom e e você controla aqui a potência dele. Então você consegue fazer trabalhos bem mais rápido com resina acrílica de uma forma bem mais eficiente. Então é super útil no consultório de quem faz reabilitação esse tipo de motor para você trabalhar com resina acrílica. Não tem esse motor, não tem problema. Você trabalha normalmente com a sua caneta, seu micromotor e a sua peça reta, tá certo? Então aqui, o nosso motorzinho, ele tem uma peça reta adaptável que é acionada por um pedal, certo? Nós vamos utilizá-lo no lugar da nossa peça reta.
Professor, como é que a gente vai fazer isso? Vou afastar aqui um pouquinho o nosso modelo, certo? E você vai com a empunhadura, segurando os 4 dedos e o teu dedo, os 4 dedos e o polegar, no caso aqui, para poder dar estabilidade, certo? Você vai desgastar, ó. Vocês veem aqui, ó. Pelo próprio som do motor, ó, eu vou botar na rotação mais baixa, você vai aumentando, de acordo com o material que você está cortando. Então aqui vai voar um pouquinho de pó, mas depois a gente ajeita. Então, ó, você vai cortando os grandes excessos paralelo à linha que você marcou, tá certo? Quando você for se aproximando da linha, tanto no casquete quanto no provisório, é interessante que você faça uma pequena curvatura nesse sentido. Eu estava trabalhando nessa posição, você faz uma ligeira curvatura para que você ajude a criar um perfil de emergência gengival no teu provisório, e no casquete também é interessante para facilitar o reembasamento. Aqui do outro lado, como eu não tenho muito acrílico para tirar, eu já começo com ela um pouquinho inclinada. Detalhe, você não pode remover a linha, tá certo? Você não pode remover a linhazinha que você marcou com grafite. E você vai com a broquinha agora inclinada, ó, em todas as regiões ao redor do teu casquete, removendo, certo? Então, o aspecto inicial do teu casquete vai ser esse, ó, a linha que eu marquei, o final do meu término. E agora a gente vai fazer um pequeno alívio dentro desse casquete e vamos fazer um reembasamento, tá joia? Como é o alívio? Eu posso fazer com essa mesma broca? Pode. O ideal, se você tiver até uma broca esférica desse mesmo estilo, também seria interessante, tá certo? Nós fizemos o desgaste na região cervical. Vocês viram que a gente deixou apenas o término, deixou apenas a linha que a gente marcou. Retiramos todo o excesso. Nós vamos agora nós vamos fazer um alívio interno dentro do nosso casquete, tentando pegar mais a região interna, não muito a região do término, tá certo? Eu vou tirar essa ponta porque, como ela é mais larga, ela não vai entrar aqui direito. Eu vou utilizar uma pontinha mais fina, que também é comum em vários kits, né? Essa daqui já é uma ponta diamantada, não é broca, mas para fazer pequenos alívios, como esse que eu quero, ela serve. Então, a gente vai colocar na nossa peça reta, né? Vamos fazer um alívio interno no nosso casquete. Professor, e depois que fizer o reembasamento, faz alívio de novo? Também você pode fazer outro alívio, mas não é interessante que pegue na região do término, tá certo? Nesse primeiro reembasamento agora que a gente vai fazer, a gente precisa primeiro, quantos reembasamentos a gente precisa fazer? Quantos forem necessários até você conseguir uma cópia o mais fiel possível da estrutura que você está fazendo, certo? Eu vou dar um jatinho de ar aqui com a seringa, tá certo? Então a gente fez um alívio interno. Vou testar o meu casquete aqui, ó, certo? Ele tá com adaptação boa, mas vocês veem que tem regiões do término que estão descobertas, tá certo? Então nós vamos agora cobrir todas essas regiões. Só que a gente vai cobrir com resina acrílica, já outra resina acrílica na cor vermelha. Por que é interessante você fazer na cor vermelha? Na boca, quanto mais você utilizar estruturas próximas do dente, mais difícil vai ficar a tua visualização. Então, quando você utiliza cores mais distantes, como a vermelha, você vai conseguir prestar atenção visualmente melhor nos detalhes que você precisa obter. Então, está aqui o nosso casquete. Antes da gente fazer, eu vou só dar um formato aqui ao nosso casquete, que eu vou explicar para vocês por que a gente faz isso. Se vocês veem, ó, aqui na superfície oclusal, ele tá totalmente plano, tá certo? O casquete, eu não vou esculpir cúspides, sulcos nele. Eu vou apenas deixar ele mais fino nessa região, criando como se fosse um chapéuzinho no nosso casquete. Então,
eu voltei a minha broca Max Cut, tá certo? E eu vou dizer para vocês por quê. Então, na região oclusal, eu estou desgastando. Opa. Estou desgastando com a minha Max Cut, como se eu estivesse criando uma cinturazinha no meu casquete, tá certo? Então, olha aqui o que é que nós fizemos, né? Nós criamos uma cinturazinha nessa região. Vou mostrar aqui para vocês, uma cinturazinha nessa região. E se você olhar meu casquete de cima, ele tem como se fosse agora um chapeuzinho que vai ajudar na retenção quando a gente for remover o casquete de boca, tá certo? Eu vou passar agora para o procedimento de reembasamento. Então, a função desse chapeuzinho aqui é só retenção. Quando eu for fazer a moldagem para arrastar, para puxar o meu casquete, ele ter onde se aderir mecanicamente através dessa área retentiva que eu criei aqui na estrutura do meu casquete. Você vai ter mais luva pedal, hein? Tem que fazer pedido na dental hoje, doutor. Cadê a lapiseira? Pessoal, vocês viram como é que ficou aqui a estrutura do meu casquete. Ainda não reembasamos, né? E é interessante, até mesmo antes do procedimento de reembasamento, você testar a adaptação dele, ó. Aqui você vê de perfil mais ou menos como é que ficou a questão lá daquela área retentiva que nós criamos, tá certo? E é interessante a gente identificar sempre qual é a superfície vestibular. Então é muito comum a gente fazer uma marcação, às vezes a gente coloca um Vzinho de vestibular, para que na hora que a gente estiver tanto reembasando quanto colocando material, nós não nos atrapalhemos na hora de encaixar, né? E quando você vai fazer mais de um casquete, tá certo? Também é interessante você colocar a numeração do teu dente. Às vezes você está fazendo 3, 4 casquetes, na hora de encaixar tudo, na hora de encaixar ou reembasar, você não se atrapalhar. Então é muito comum a gente fazer aqui, colocar o número do dente, um Vzinho ou então qualquer estrutura para identificar e facilitar a vestibular para vocês. Pronto. Tá aqui o nosso casquetezinho numerado, com a marcação na vestibular. Nós vamos agora fazer o procedimento de reembasamento. Vou tirar o meu dente aqui, o meu casquete reservar. Agora nós vamos trabalhar com a resina acrílica Duralay de cor vermelha. Vamos pegar pote d'Appen, tá certo? Volta o nosso pincel, volta a nossa vaselina, tá certo? E a gente vai colocar, professor, quantas gotas? Menos do que para você fazer um provisório, porque o reembasamento é uma quantidade bem menor de material que você vai utilizar, certo? E é justamente essa uma das características da técnica de reembasamento. Como você vai estar utilizando um material melhor e em menor volume, você vai ter uma distorção menor e uma cópia mais fiel dos pequenos detalhes. Porque toda resina acrílica tem algum tipo de contração diferente, tá certo? E ela é proporcional ao volume de material que está tomando presa. Quando a gente faz o reembasamento, a quantidade de material que toma presa é bem menor. Então a gente tem uma distorção e uma cópia mais fiel do que a gente quer. Assim como no início, nós vamos agora fazer... Nós vamos copiar nós vamos vaselinar, passar vaselina, fazer o isolamento de toda a região. Lembra o pote d'Appenzinho separado, ó, do dente vizinho, a gengiva ao redor, que nós vamos trabalhar novamente com a resina acrílica para tomar presa. Vamos afastar aqui para poder melhorar. Pronto, e agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso pó e vamos, da mesma forma que a gente fez com a outra resina acrílica, diluir no nosso monômero. Uma coisa muito importante no reembasamento é que você tem que
aproveitar o momento em que ele está bem fluido, pessoal, ou usar a técnica do pó e líquido, ou já misturar, enquanto ele está bem fluido, ó, você despejar ele sobre o término, certo? Então, eu pego a espátula e meio que vou afastando a gengiva e vou despejando ele bem fluido, certo? Professor, e agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar também um pouco da nossa resina acrílica vermelha e colocar dentro do nosso casquete, certo? Você coloca ao redor da região de término que ela extravasa para as outras regiões. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente confunde as faces, por isso a gente fez a marcação aqui da vestibular. Quando a minha resina acrílica estiver começando a ficar fosca, perdendo o brilho, é a hora de eu colocar o meu casquete. Você tem que ver o extravasamento do material. Então, é muito interessante você prestar atenção nisso. Ó. Quando eu colocar, eu quero ver o material extravasando. Você tem que ver material extravasando em todas as faces, certo, pessoal? Então, se a gente for fazer aqui uma volta pelo meu dente, ó, na palatina, na mesial e na distal, eu tenho material em excesso que extravasou. Se ele não extravasou, normalmente pode ser que alguma área ele não tenha copiado direito, tá certo? Vou deixar um pouquinho mais de monômero aqui perto. E a gente pode ir, pessoal, acamando um pouco desse material que extravasou. Não é interessante você puxar ele com força para poder acontecer algum incidente e às vezes você acaba descobrindo o término. É mais interessante você ir com uma espátula delicada, molhando ela no monômero e acamando o material que extravasou contra o próprio casquete. Tá certo? Então você vai acamando esse material, pode utilizar um lado e outro da espátula. Professor, e se não prestar? Faz de novo, certo? Reembasamento, quantas vezes até você conseguir obter o resultado que você quer. Tá certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo essa regiãozinha aqui da meia cervical? É uma área importantíssima, onde você tem que acamar. Se tiver muito material, você até remove um pouco. Porque essa é uma área de retenção. Se você não remover daqui o excesso, quando ele endurecer, você não vai conseguir remover mais o provisório, viu? Você não vai mais conseguir resolver o provisório. Remover o provisório, perdão. O casquete. Então, ó, ele vai ficar com esse aspecto. Vou limpar aqui um pouquinho, tá certo? Uma das coisas que você pode fazer para acelerar esse processo aqui, que agora você vai ter que ficar removendo e colocando ele da mesma forma que a gente fez no início do vídeo, certo? Para garantir que ele não vai ficar unido ao nosso preparo, tá certo? Então, só que não é o momento ainda, você vai esperar, olhando para tua resina acrílica, ela começar a perder o brilho, sinal que ela está passando por daquela fase pegajosa, né? Porque se você tirar na fase errada, muitas vezes você vai danificar o reembasamento. Então aqui, ó, tá todo acamado, tá brilhosinho ainda, e eu vou depois tirar e colocar uma vez para poder garantir que ele não vai ficar preso. O que você pode fazer também quando você remover é colocar ele na água quente para acelerar a presa, para acelerar essa presa da tua resina acrílica. Então, sempre que você quer trabalhar e diminuir o tempo, trabalha com uma cuba de borracha, com água fervente, com água quente, não precisa ser fervendo demais, mas com água aquecida, para você poder diminuir o tempo de presa da tua resina acrílica, né? Isso auxilia e faz com que você ganhe muito tempo nos procedimentos de reabilitação em prótese, tá? Então aqui vocês veem que começou a perder o brilho, né? No manequim é mais difícil de fazer do que na boca, porque esse plástico do manequim, às vezes ele gruda mais do que na boca, tá certo? Então a gente vai agora, ó, tentar remover ele aqui, um pouquinho duro, certo? Até ele tomar presa final, certo?
Se a gente não ficar fazendo esse movimento de tirar e colocar o casquete, ele pode ficar preso de uma vez e não conseguir mais você não conseguir mais remover depois, certo? Aqui no nosso caso, a gente colocou um pouquinho na água morna, certo? E ele já endureceu, tá certo? Então, da mesma forma que a gente pegou no início, a gente agora vai olhar para a parte inferior do nosso casquete. A gente pode pegar o mesmo grafite que a gente utilizou e olha agora como a gente tem uma linha bem mais nítida e bem mais evidente, certo? Que corresponde ao limite do material que entrou no nosso suco gengival. Então, quando você for colocar o casquete, você tem que fazer uma ligeira pressão para que aquele material, quando você está reembasando, aquele material que você colocou ao redor do término, que ele penetre no suco gengival. Professor, para mim é a mesma coisa. Se você olhar aqui de lado, não, você vai ver que o meu casquete, ele tem uma sobreextensãozinha aqui que entrou no meu suco gengival. É isso daqui que eu quero, certo? Que é a parte que vai afastar a minha gengiva do suco gengival e esse casquete vai servir como um moldeiro individual desse dente, carregando o material. Não encosta na tua linha, tá certo? Não encosta na linhazinha de grafite que você fez. Então, ó, inclinação da broquinha, de leve, não encosta na linha que você fez. Mesmo jeito, ó. Broquinha inclinada, aí você vai circundando o dente em todas as faces. Agora é uma tiradozinha de material um pouco mais delicada. Mas, ó, você vai vendo que o material vai saindo. E eu vou mostrar a estrutura final para vocês. Tirar um pouquinho daqui. O que é que a gente pode perceber agora? Se você prestar atenção, né? Eu tenho agora um casquete, que ele parece um provisório adaptado, com uma linhazinha vermelha, cuja pontinha dela entra no suco gengival, afastando a minha gengiva. Então, é como se você revestisse e reembasasse o teu provisório todinho para ele invaginar para dentro do suco gengival, tá certo? Então, é um provisório com saia, tanto que essa estruturazinha, essa linhazinha vermelha, com a saiazinha ao redor dele todo, essa linhazinha vermelha, ela é comumente chamada de saiote, que é a parte do casquete que vai entrar no suco gengival. Então, vocês olham que é evidente, como por isso que a gente faz também em uma resina de outra cor. Depois que a gente faz o reembasamento, ó, eu tenho um acrílico de cor normal, de dente, e a linhazinha vermelha, que no caso é o meu saiote. Vamos testá-lo agora no nosso manequim, certo? Lembra aqui, ó, que a marcação da vestibulada e a numeração do dente, depois a gente reaviva essa marcação no ato de moldagem. Então, eu vou encaixar agora aqui no meu dente e o que é que eu tenho que ter? Primeiro, eu tenho que ter todo o meu término coberto em todas as faces. Então, se você olhar por palatina, por lingual, por vestibular, por palatina, mesial e distal, o meu casquete ele tem que estar todo coberto em termos de término. E ele tem que estar entrando no meu suco gengival. Aqui no manequim não tem como você ver isso, mas quando você vai fazer na boca, você pressiona o teu casquete, ele tem que criar uma isquemia em todas as faces. Então, a tua gengiva vai ficar mais esbranquiçadazinha quando você apertar na mesial, na distal, na palatina, na vestibular. É uma das formas de você saber que o teu casquete está penetrando de forma correta no suco gengival e afastando a gengiva, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, vamos dar continuidade.
Nós removemos aqui o excesso do casquete, ó, você consegue ver agora, visualizar o casquete com os saiotes em vermelho. Reavivei a marcação da vestibular, numeração do dente. Removi aqui um pouquinho de material entre um dente e outro, porque é interessante que o material de moldagem penetre em todas essas regiões, tá certo? Pra gente ter um procedimento de moldagem mais correto e mais preciso. Então, ó, aqui uma visão de cima do nosso casquete, com o saiotezinho dele entrando em todas as faces do nosso suco gengival. Qual o procedimento a seguir? Nós vamos agora preparar o material de moldagem para a técnica do casquete. Qual é o material de indicação para a nossa técnica do casquete? É um material chamado poliéter, né? Que no caso a marca comercial mais difundida no mundo é o Impregum, que é um material da 3M, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, tá certo? O Impregum é um material à base de poliéter, tá certo? Ele vem na apresentação de bisnagas, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele vem com uma espécie de bloco de espatulação para você não precisar utilizar placa de vidro, tá certo? E ele vem em 2 bisnagas, certo? Onde eu tenho uma pasta base e um catalisador, certo? Então esse é o material que a gente vai misturar e colocar dentro do nosso casquete, é um material de precisão, a gente vai utilizar. É um material de alta precisão e estabilidade, tá certo? Normalmente é o material que mais se aproxima em termos de precisão da silicona de adição, tá certo? E a moldagem com casquete, a gente gasta muito pouco desse material, principalmente quando a gente vai utilizar para fazer a moldagem de um dente só. É uma das vantagens da técnica do casquete. Se eu for fazendo um dentinho só, basta eu gastar material de precisão, que é esses materiais mais caros, dentro do meu casquete. E posso depois remover o meu casquete com um material de menor precisão, certo? Então, nosso casquete está pronto, reembasado. Só que os casquetes são de resina acrílica e o material é poliéter. Ele não tem afinidade de adesão um com o outro, então a gente precisa aplicar um adesivo. Então, antes de moldar, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar um material, que é um adesivo para poliéter, também da 3M. Então, quando você comprar esse material, você tem que comprar o material e o adesivo dele, certo? Então, ele vem num frasco, tá certo? Quando você abre aqui, ele tem um pincelzinho como se fosse um aplicador de esmalte e o cheiro também é muito parecido com esmalte, certo? Então, nós vamos agora aplicar. Onde é que a gente vai aplicar esse material? Nós vamos aplicar dentro do nosso casquete, tá certo? Então vamos lá, eu só agitei um pouco aqui para você misturar um pouquinho melhor, né? E você vai ter um material de consistência muito próxima com esmalte de unha, tá certo? A gente vai passar esse material dentro do nosso casquete, tem que ficar totalmente coberto, tá certo? Ele tem que formar uma película considerável que cubra. Você não pode ver o acrílico, nem pode ver o mais clarinho. Você vai cobrir de forma que crie uma película uniforme, certo? Que você não consiga mais diferenciar o vermelhinho do branco, tá? Do dente. Então, assim, você vai aplicando. E o interessante é o seguinte, você tem que passar um pouquinho pro lado de fora também do teu casquete. Para quê? Porque o material ele vai extravasar. Então, é interessante que você cubra o saiote todo, uma partezinha do teu casquete com o adesivo também, certo? Então, você vai pintando o seu casquete, ó. Pintando ele por dentro e parte dele por fora também. Para que isso? Para que o material que extravase não se desloque do nosso casquete, certo? Então agora a gente vai, ó, você vê que ele fica ao redor dele todo e dentro ele todo cobertinho com o material. Agora a gente tem que esperar uma média aí de uns 4 a 5 minutos
para poder esse material secar. Quando é que ele tá bom? Quando eu encostar com a luva, com o dedo, e ele não grudar mais na sua luva, tá certo? Então a gente vai esperar um pouquinho o material secar. Dando continuidade aqui ao nosso casquete, se você prestar atenção, nós fizemos nós passamos o adesivo, e agora, ó, eu encosto a minha luva e ela já não gruda mais no nosso... Você pode ajudar um pouquinho com o jato de ar, não gruda mais no nosso casquete. Então aqui está no ponto da gente fazer o procedimento de moldagem propriamente dito. Então, nós vamos utilizar pasta base do emprego, tá certo? Que é um material que você... Como na técnica de casquete, é uma técnica onde a gente gasta muito pouco material de precisão. Então, isso daqui, pessoal, é uma quantidade suficiente para você fazer um dente, tá certo? O que é que você tem que sempre fazer? É fazer com que essa quantidade de material que saia, ela saia na espessura do diâmetro da tua bisnaga, tá certo? Nem mais fina e nem mais grossa, porque aí tu não perde a referência da quantidade de material. E você vai utilizar a mesma quantidade em comprimento do catalisador. Se você não tiver o cuidado disso, a tua pasta base vai acabar bem antes do catalisador. Na verdade, por quê? Porque você não está seguindo o diâmetro do teu material, certo? Então, olha aqui. Essa quantidade de poliéter que eu coloquei base aqui, ela corresponde mais ou menos a esse comprimento aqui. Então, ó, são diâmetros diferentes. O diâmetro do catalisador é bem menor que o diâmetro aqui. Então, se você esticar muito esse daqui, diminuindo o diâmetro, você vai colocar muito catalisador. E sempre o teu catalisador vai acabar antes da tua pasta base. Precisa o mínimo possível de catalisador, tá certo? Então, você tem que seguir a recomendação do fabricante e atentar para isso daí. Então, professor, o que é que a gente vai fazer agora? No caso, o material está pronto, o casquete está pronto, agora é o ato de moldagem propriamente dita. Aqui no caso, como a gente vai trabalhar em manequim, pessoal, isso aqui, ó, na boca você não vai precisar fazer isso, mas aqui no manequim é muito fácil soltar, a moldagem, o material, se unir a esse plástico aqui do manequim e ficar digamos assim, bem duro de soltar depois. Então a gente vai vaselinar um pouquinho, tudo, até os dentes vizinhos, tá certo? A gengiva, o nosso preparo, só para facilitar. Isso é apenas uma forma didática, tá certo, pessoal? Na boca já tem a umidade da saliva e tudo. Então, na hora de moldar, teoricamente, você não precisa vaselinar. Você vai vaselinar quando você estiver trabalhando com a resina acrílica nas fases de presa dela, certo? Então, eu tenho uma quantidade de poliéter, o acrílico, a boca preparada, paciente, você seca a boca do paciente. Você vai pegar uma espátula, pode ser a 24, pode ser a própria espátula 7, certo? E você vai pegar o seu casquetezinho, lembra da marcação da vestibular e da numeração dele, para você não se confundir na hora de colocar. Então, esse material, ele é fantástico, porque ele tem um tempo de trabalho bom, certo? Ele tem uma cor bem destoante, que é ótimo para a gente visualizar os detalhes, tá certo? Então, estou misturando aqui pasta base e catalisador, certo? Até formar uma pasta de uma consistência e uma cor única, e você vai preencher o teu casquete todo com essa pasta, certo? Preenche sempre em excesso e vai acamando, ó, com a própria espátula para não ficarem bolhas, para não aparecerem bolhas. Então você preenche ele todo, vê como é muito pouco material de moldagem que precisa, material caro de precisão. Você vai levar para o teu manequim, certo? Professor, empurra com força. Você vai colocar uma determinada força, mas não demais, tá? Então a gente colocou sobre o manequim, sobre o dente, apertou, certo? Tem que extravasar em todas as faces. Tá certo, pessoal? Então, ó, material extravasado na vestibular, mesial, distal, palatina.
Aqui na vestibular extravasou menos, mas extravasou, tá certo? Então pronto. Isso agora é uma das vantagens da técnica do casquete em relação de fio. Digamos que eu estou moldando 5 preparos, tá certo? No casquete, eu posso moldar de um por um e deixo aqui esse casquete com o material tomando presa. Faço um, faço outro. Então, assim, o meu tempo de trabalho é menos crítico do que na técnica do fio. No fio, se eu for moldar cinco preparos, por exemplo, 5 dentes preparados, eu insiro o fio nos 5 e vou tendo que remover e acrescentar o material um seguido do outro para poder puxar tudo de uma vez. Então, teoricamente, depois que o casquete está pronto, você possui um tempo menos crítico de trabalho, certo? E uma dica, a técnica de moldagem com casquete, apesar de ser mais trabalhosa em termos clínicos, porque você tem que confeccionar o casquete, ela tem uma grande previsibilidade de moldagem, porque se o seu casquete foi bem reembasado, seu preparo está adequado, dificilmente você erra nessa técnica, tá certo? A do fio também é uma técnica com certa previsibilidade, mas existem mais fatores que podem intervir no, digamos assim, no insucesso da técnica, tá certo? Então, aqui o nosso material está tomando presa, a gente vai esperar um pouquinho e depois nós vamos levar a moldeira com outro material de moldagem e vamos fazer a remoção do nosso casquete. Dando continuidade ao procedimento de moldagem com casquete, pessoal, nós vamos agora fazer o arrasto, a remoção do casquete na boca, né? Então, uma das coisas interessantes do casquete é que quando eu moldo espaços unitários, quando eu moldo poucos dentes, que eu não preciso remover com um material de maior precisão, que inclusive é um custo a mais clínico, né? Então é uma vantagem da técnica do casquete, você gasta material mais caro, de precisão, numa menor quantidade. Então nós vamos fazer uma manipulação de uma porção de alginato, aqui a gente escolheu o Hydrogun 5, né? Que é um material da Zermatt muito bom, uma porção de alginato para uma porção de líquido. Lembrando sempre, pessoal, que vocês forem trabalhar com alginatos ou qualquer material de moldagem, usem os medidores do alginato da marca específica, porque senão tem alteração, tá certo? Então, nós vamos manipular uma porção do alginato, vamos colocar numa moldeira do tipo parcial, certo? Professor, pode moldar a boca toda? Pode também, mas você economiza material fazendo essas moldagens parciais, desde que a oclusão do teu paciente permita. Se ele tiver uma oclusão muito ruim, muito com falta de estabilidade horizontal, vertical, aquelas pessoas que realmente têm mais problemas, é interessante você moldar já a arcada toda. Em casos unitários, onde o paciente tem uma oclusão já um pouco mais estável, dá para a gente moldar parcial. Nesse momento, dá para a gente fazer apenas uma moldagem parcial. A gente vai utilizar a moldeirinha parcial, perfurada. Moldeira para alginato é moldeira perfurada, tá bom, pessoal? Pode ser de alumínio, de inox. A menos recomendada é a de plástico, certo? Para alginato. Porque o material de moldagem ele não deve se deslocar da moldeira, senão você já distorceu sua moldagem. Então, as perfurações é para o alginato penetrar, se unir a moldeira e não soltar. Então, no caso, a gente indica uma moldeira que seja metálica e perfurada, tá certo? E para paciente dentado, lembrando, certo? Existe moldeira para pacientes desdentados. Prótese fixa, paciente tem dentes, então tem que ser a moldeira mais altinha, a moldeira de paciente dentado. Então, a gente vai manipular aqui o material, ó. A gente vai manipular a porção de alginato, tá certo? Lembrando que você vai agregando o pó e o líquido, certo? E à medida que eles vão misturando, você vai tendo um pouquinho de paciência que eles vão se misturando. Quando eles começarem a formar uma massa, você vai aumentando a frequência da espatulação, a frequência de espatulação e deixando a espatulação de forma mais vigorosa e mais rápida, até você obter uma consistência de material liso e brilhante, certo? Se o material ficar arenoso, você tem que espatular mais. Então, nós temos aqui uma porção do alginato, certo? Aqui, no caso, é o Hydrogun 5, como eu falei para vocês. A gente vai distribuir ele na moldeira. Aqui a gente poderia ter feito até um pouquinho mais, foi uma quantidade pequena, mas não tem problema porque
como é só um dente unitário, vai assobrar, certo? Então, você preenche a sua moldeira, tá bom? E vai agora levar ela em posição na boca. E vai pressioná-la com uma pressão seletiva. Veja que o material saindo pelos orifícios da moldeira e extravasando. Após a presa do alginato, a gente faz a remoção e o casquete ele deve vir junto com a moldeira, para a gente poder ter sucesso na nossa moldagem. Então agora a gente vai só esperar um pouquinho endurecer para a gente poder fazer a remoção. Pronto, pessoal, agora o nosso alginato aqui, ó, ele já tomou presa, tá certo? Então você vai fazer a remoção da moldeira arrastando o casquete junto, certo? Então você vai com cuidado, soltando a moldeira. Opa, já soltou, tá legal. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o que é importante? Que o casquete tenha vindo junto. Então, o que é que você vai notar aqui? Eu tenho um molde de alginato com uma ilha no meio com o meu casquete, com o meu términozinho todo copiado, tá certo? E o máximo possível sem bolhas nessa região, tá joia? E o material bem encaixadinho aqui na região do meu alginato. Pronto. Tá no ponto de você agora fazer o vazamento do gesso. Como é que que gesso você vai fazer? Aqui a gente só vai, nós não vamos no detalhar o procedimento, mas eu vou só dar a indicação. Você vai fazer esse tipo de vazamento, que é para você confeccionar o coping da sua coroa. Você vai fazer com gesso especial, que é gesso do tipo 4 para cima, tá bom? Gesso tipo 3 é o gesso pedra. Você não vai utilizar para esse tipo de trabalho, mas sim para modelos de estudo. Gesso tipo 1 e 2 é o gesso comum, não é legal usar em odontologia. Você vai usar o gesso do tipo 3 para cima. No caso disso daqui, que é uma moldagem de trabalho, uma moldagem definitiva, uma moldagem de precisão, gesso pelo menos do tipo 4, que é o gesso que você vai manipular normalmente 100 gramas de gesso para uma quantidade aproximadamente de 20 ml de água, tá joia? Normalmente você começa o vazamento dentro do casquete, depois você coloca nas outras áreas. Professor, e aí? O que é que vai ser feito depois? Aí depois disso você faz o vazamento, envia para o laboratório, tá certo? O laboratório ele vai confeccionar a tua infraestrutura e o passo seguinte, o passo clínico seguinte, é você fazer a prova da infraestrutura na sessão clínica seguinte que você vai atender o teu paciente. Então, a gente encerra por aqui a técnica do casquete. Eu espero que tenha dado para vocês visualizarem e entenderem de forma adequada e a equipe de professores está à disposição para qualquer dúvida. Um abraço, pessoal.